Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você identifica verdadeiras e boas oportunidades de trade para você aproveitar bons movimentos no mercado. Esse é um tema interessante porque é o objetivo final quando você vai aprendendo sobre técnicas de trade. O objetivo final é localizar boas oportunidades de trade, porém muita gente tem dificuldade em colocar em prática as técnicas que vem aprendendo. E no final das contas, talvez você saiba disso, ou talvez vai saber disso agora. Basicamente, boas oportunidades de trade só se dão quando você reúne os conceitos técnicos que você vem aprendendo. Muito provavelmente, você está colocando em prática um conceito isolado. Você aprende sobre ele e tenta colocar ele em prática de maneira isolada, o que não é nem um pouco eficiente. Qualquer conceito que seja, por melhor que ele seja, se você pega e coloca ele isolado em prática, vai ter um potencial. Ele vai funcionar de tal maneira. Agora, se você pega esse conceito e reúne ele com outros conceitos e forma um contexto operacional, aí sim você tem ali boas e belas oportunidades de trade que são realmente assertivas, aonde as probabilidades vão estar jogando a seu favor e você vai ser consistente na sua tomada de decisão no mercado, beleza? Então isso é extremamente importante, vamos entender sobre isso, como que a gente faz isso de fato na prática e deixa o dedo no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai virar uma chave aí no seu desenvolvimento nesse momento. Olha só, aqui pessoal, a gente tem um cenário desse. A gente tem um cenário onde a gente pode estar reunindo conceitos para encontrar uma boa oportunidade de trade. No caso, a oportunidade que vai se dar aqui é de venda. E por que é de venda? Por conta dos conceitos reunidos que apontam o mesmo direcional, que é de baixa. Então, como que a gente vai identificando isso? Olha, aqui eu estou no zoom, né? Aqui eu estou vendo o gráfico no zoom, estou aqui bem aproximado, né, do movimento de preço. Muitas das vezes isso é importante, só que muitas das vezes também é importante você tirar o zoom do gráfico. Então, tirando o zoom do gráfico, você começa a ter uma noção do movimento como um todo, uma noção do todo, né? E aí você vai vendo aqui para trás que o preço está realmente caindo muito mais do que subindo, olha só. Essa alta que ele fez aqui é bem pequena comparada a essa grande movimentação de queda que a gente está vendo ele desenvolvendo, tá vendo? Tem um grande movimento de baixa aqui, e esse movimento de alta que antes parecia até ser muito significativo, né? Parecia que o preço está numa tendência de alta, por exemplo, e de fato está numa micro tendência de alta que está dentro de uma tendência maior que é de baixa. Então você vê que o flow aqui do ativo é de baixa. Você vê que ele faz movimentos de baixa com muita intencionalidade. Por exemplo, aqui atrás, olha só. Olha esse movimento de baixa aqui. Movimento de baixa com muita intencionalidade. Olha os candles, tá vendo? Candles bem cheios, candles amplos, fluidos, que se desenvolvem com facilidade para baixo. Isso aqui mostra bastante intencionalidade, mostra uma qualidade de oferta muito grande e principalmente nessa grande impulsão que está apresentando isso nitidamente para nós, que é essa força de oferta, esse movimento ele inicia, ele nasce dessa região lateral aqui em cima. E aí a gente pode dar uma olhada nessa região lateral. Porque essa região lateral, tá vendo? O preço ele vinha caindo, andou de forma lateral e continuou caindo. Toda vez que o mercado está desenvolvendo esse tipo de comportamento, né, ele cai, ele fica andando de lado em certa região e depois ele continua caindo, por exemplo. Esse comportamento é de criação de região de interesse. Por que é região de interesse? Porque o preço ele é cotado literalmente em preço, né? O mercado, o ativo, ele é cotado em preço. Então aqui ele está sendo cotado em tal preço. Aqui ele está sendo cotado em tal preço. Aqui ele está sendo em outro preço cotado. Aqui ele vai sendo em outro preço. O mercado ele vai variando o preço conforme o mercado vai se desenvolvendo, vai andando, né? Então aqui ele não demonstrou interesse nenhum em ser cotado nesse preço. Ele sai dali muito rápido e cai forte. Quando ele chega em certa região, certo nível de preço, ele fica gastando tempo. Fica ali um tempão, né? Aqui, por exemplo, ele gastou 2 segundos. Aqui ele gastou 5 segundos, aqui ele gastou 20 segundos, aqui ele gastou 2 minutos. Chegou em um nível de preço aqui que ele ficou 2 horas andando de lado aqui, por exemplo. E depois ele continuou caindo. Então por que ele ficou 2 horas parado nessa região aqui? É uma região de interesse. Então sempre que o preço faz esse comportamento, ele cria regiões de interesse no gráfico. E isso é uma informação relevante, porque aqui a gente tem isso, ó. Uma região de interesse, tá vendo? Uma região onde o preço consolidou, onde o preço andou de forma lateral. E essa região acaba se tornando uma espécie de zona de oferta lá na frente, principalmente quando o preço sai dessa lateralização com essa pressão de oferta. Quando ele sai com essa pressão com candles cheios, quando o mercado volta nessa região, é uma região que tende a entrar interesse vendedor, porque quando o preço estava aqui, entrou um interesse vendedor muito forte. Na hora que ele volta para essa mesma região,
na primeira vez que ele volta ali para essa mesma região, na hora que o ativo ele é cotado no mesmo nível de preço novamente, tende a entrar esse interesse vendedor novamente. Espera-se que entre. E aí que a gente vê boas reações em zonas de oferta, quando elas são boas de fato. Só que essa região aqui ela tem um a mais que é muito significativo. Além disso tudo que eu falei, o preço fez esse comportamento também, né? Ele fez 1, 2, 3, quebrou o topo, tá vendo? E depois ele puxou forte para baixo. Esse movimento aqui em vermelho é uma estrutura de continuidade de queda. Tá? Esse movimento é uma estrutura de continuidade de queda. Ele quebra esse topo por meio de uma impulsão forte para cima, ó, impulsão para cima, quebrando o topo, e depois renova as mínimas num forte movimento. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda que cria uma zona de oferta próxima do topo aqui, ó. Principalmente nesse movimento de alta, né? Todo esse movimento de alta aqui, de certa forma, é uma região agora de oferta. Então dá para marcar até assim, ó. Olha lá. Toda essa região agora é uma zona de oferta, que é o POI, uma zona extremamente forte e institucional de oferta. Então, peraí, aqui a gente tem uma consolidação, não é isso? A gente tem uma consolidação que se torna uma região de interesse, que no final das contas é uma zona de oferta, e também temos a ideia da estrutura de continuidade, que cria outro tipo de zona de oferta, que é o POI. Aqui, só nesse cenário, você já percebe o tanto de coisa que eu já estou levando em consideração nesse movimento. Tem gente que identifica, por exemplo, candles cheios desse jeito e já quer montar trade, porque é um conceito. Só que é só um conceito dentro do contexto, tá vendo? Tem gente que identifica zonas de interesse e já quer montar trade na zona de interesse, sem levar em consideração o todo, sem levar em consideração todo o cenário. Então aqui só nesse cenário a gente já identificou, usando um conceito, uma região de oferta, que é a região de interesse. Usando outro conceito, a gente identificou uma estrutura de continuidade, que é o POI, que é uma outra zona de oferta muito forte que está na mesma região. A gente já identificou que a tendência maior é de baixa. A gente já identificou que saindo dessa região aqui de pressão tem uma movimentação muito agressiva de oferta, mostrando que por aqui tem vendas institucionais que ocorreram e podem ocorrer novamente quando o preço retornar para cá novamente. Então, assim, olha só o tanto de coisa que a gente já reuniu só para conseguir marcar essa região aqui e ela ser de altíssimo potencial. Você precisa fazer isso sempre? Claro que não. Mas se você quiser acertar a maioria dos trades, definitivamente ser extremamente consistente e lucrativo nas operações, sem dúvidas, isso aqui vai fazer total diferença, tá? E aí eu vou mostrar ali para vocês, aqui no time do Excelência Trade, a gente mapeando, né, no nosso ambiente de prática, a gente mapeando esse cenário todo com antecedência, né? Obviamente, todas as oportunidades que eu mostro aqui foram mapeadas com antecedência no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Não é um curso, não é uma mentoria. Muito além de um curso, muito além de uma mentoria, né? É um programa de formação totalmente diferente, o maior programa de formação do Brasil com relação a trade, né? Então a gente tem ali o nosso ambiente de prática, tem todo o programa de formação completo. Então a gente faz isso, todas essas oportunidades são mapeadas com antecedência em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Eu, por exemplo, mapeio 17 ativos todos os dias, todas as oportunidades detalhadas ali, desenhadas. Então a gente vai ver sobre isso, essa oportunidade aqui também sendo desenvolvida. Então marquei lá a região, ó. Marquei a região de oferta, uma baita zona de pressão de oferta. E o mercado está chegando lá. Olha o que ele começa a fazer antes de chegar na região. Isso daqui é muito bom. Ele começa a andar de lado. E em cima a gente tem essa zona de pressão de oferta. Quando o mercado começa a andar de lado, embaixo de uma zona forte de oferta como essa, ele potencialmente está criando uma confirmação. Então você já pode marcar a parte de cima da lateralização, desse jeito, e a parte de baixo da lateralização, desse jeito. E aí você já tem uma informação aqui extremamente relevante nesse movimento. Estrutura lateral, aonde o preço quase não encosta na resistência, que é a parte de cima da estrutura lateral, e ele encosta muitas vezes na parte de baixo, que é o suporte. Não só isso, ele fura o suporte várias vezes. Tá vendo? Então, além do preço ter dificuldade em encostar na resistência, que seria uma espécie de zona de oferta na estrutura lateral, né? Ele tem facilidade em ficar próximo do suporte e não só isso, furar o suporte várias vezes. Então, qual que é a informação que traz aqui para nós? Que regiões de demanda, que é o suporte, estão sendo perdidas pelo preço com facilidade. E regiões de oferta estão sendo respeitadas pelo preço. Isso dentro da estrutura lateral, simplesmente. Tá? Então é uma informação muito grande de que tem um domínio, um controle vendedor nessa localização, nesse preço aqui, nessa região que o preço está, e uma fraqueza realmente de demanda. Então a gente tem essa informação, fraqueza de demanda e domínio da oferta, domínio vendedor. O que faz todo sentido, porque a gente acabou de identificar um monte de coisa apontando que aqui tinha muitas vendas institucionais e é uma região de interesse de vendas, né? Então o preço apresentando isso aqui
se encaixa perfeitamente. Isso é contexto, tá vendo? Uma coisa se alinha com a outra, você vai reunindo conceitos bons, conceitos eficientes, conceitos de qualidade, e não só conceitos de qualidade, como reunindo eles de uma maneira com que eles andem juntos, tá vendo? Eles apontando a mesma coisa, ou seja, vários indicativos mostrando que aqui tem muita venda que ocorreu, ocorre e pode acontecer novamente. Bons movimentos de baixo, porque aqui é uma região de interesse vendedor institucional, tá? Então isso é muito importante. E aí a gente sabe também, pessoal, que quando o mercado ele anda de lado, ele cria liquidez. Liquidez é um negócio importante. Então o mercado ele anda de forma lateral, desse jeito, olha só. Isso aqui é uma andada de lado, né? O preço andando de lado, dessa maneira, parecido com o que a gente está vendo ali. Então aqui, quando o preço anda de lado desse jeito, a gente vai ter liquidez embaixo da lateralização e liquidez em cima da lateralização. O que faz com que o preço normalmente faça o quê? Liquidez aqui nesse caso são muitos stop loss, por exemplo, localizados, tá? Localizados embaixo da estrutura e em cima da estrutura, porque o trader comum fica comprando aqui embaixo e vendendo aqui em cima. Enche de stop loss em cima e embaixo. Isso é um exemplo de liquidez. Claro que liquidez é muito mais do que isso, mas é um exemplo. Então, o que acontece normalmente? O mercado ele fura o suporte, captura os stop loss da maioria dos traders, ou seja, captura a liquidez e, boom, desenvolve para o outro lado. Então, ele finge que vai para um lado, estopa todo mundo e vai para o outro. Ou então ele finge que vai para cima, estopa todo mundo e vai para o outro. É isso que a gente vê frequentemente, e isso são capturas de liquidez. O mercado faz isso todos os dias, ou em estruturas laterais ou em outras zonas de liquidez, porque existem várias, né? Só que essa estrutura aqui, ela tá um pouco diferente, né? Como que ela tá? Ela tá assim, ó. Ela fica furando o suporte várias vezes, lembra? Ou seja, aqui embaixo não vai ter uma liquidez legal, porque não tem suporte direito mais. O preço fica furando ele já várias vezes. E em cima tá bem alinhado, então a liquidez mesmo tá em cima. E quando a gente tem desse jeito que tá aqui, desse jeito que tá aqui, lembra que mostra fraqueza de demanda e pressão de oferta? Logo, a liquidez de cima ela também vai ficar melhor, porque a liquidez de cima é de venda e a liquidez de baixo é de compra. Então, se ele vem para baixo, remete a possibilidade dele ir para o outro lado. Se ele vem para cima, remete a possibilidade dele vir para cá. Então, a liquidez de cima é sempre de venda. Então, o que faz todo sentido, né? Você quer ver o preço capturar a liquidez de venda, porque tá tudo apontando venda, lembra? Então, o preço tem que furar aqui para cima, inclusive para pegar na nossa zona de oferta. E ele vai. Olha lá, ele fura lá para cima, pega na zona de oferta e, bum, faz o choque. Isso aqui é um gatilho de entrada pós-captura de liquidez. Então, ó, quebrou esse fundo. Tá vendo? Ele fez esse movimento. Ó. Subiu, fez 1, 2, 3, bum, quebrou o fundo. Agora ele precisa buscar um teste, que é o teste do choque, né? Quebrou o fundo aqui nesse movimento de baixo, é o choque. Chama choque, CHOCH, que é um gatilho de entrada. É uma confirmação, de certa forma. Então ele voltando para o teste, a gente tem uma venda ali para aproveitar o movimento de preço. Movimento de baixa. Beleza? Então a gente vai montar nossa posição exatamente aqui no teste. Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixa. Beleza? Então, é isso que a gente quer ver aqui. O preço vai lá em cima, pega a ordem e desenvolve o movimento de preço. Olha só a gente mapeando esse cenário aqui no time da Excelência Trade com antecedência. Olha lá, a estrutura que a gente está falando, a liquidez, que é o que eu estou falando, olha lá, a liquidez de cima fica boa, vai ter a zona de oferta com aquele contexto todo. Foi ali em cima. Se fizer o choque, ela quebrando o fundo, só vendendo o teste dele, onde está circulado. Ele tem que ir ali em cima. Porque ele vai limpar a liquidez e tem que pegar na zona de oferta. Fez o choque, olha lá o desenho do choque, quebrando o fundo no movimento forte de baixo. Só vendendo o teste. Então tá desenhado ali, tá ilustrado. Tá vendo? Ó, tem até a data aqui, inclusive. Tá vendo? Então, o movimento foi lá e fez ali. Perfeito, cenário. Fechou? Então, um cenário muito bom aqui. E o mercado ele vai desenvolvendo mais. E a gente vai ter outra venda ali na frente muito boa. Deixa ele dar uma andada. Olha só, aqui ele já trouxe uma informação legal para nós. Ó. Olha esse movimento que ele fez. O preço caiu bastante, subiu, caiu de novo. O que é isso aqui? Uma estrutura de baixa e uma estrutura que cria uma zona de liquidez. Outro tipo de zona de liquidez. A partir do momento que o preço renova essa mínima nessa impulsão de baixa, fazendo esse movimento em vermelho aqui mesmo, ele valida esse topo. É um topo válido de liquidez. A gente pode marcar ele. Tá? Esse aqui é um topo de liquidez. Em cima desse topo tem potencial de entrar interesse forte institucional em vendas. Quando o mercado visita aqui em cima, tende a entrar interesse vendedor nessa região. Tá? Só que aí ele tem que trazer boas confirmações, tem que ter um contexto ali. É aquilo que eu estou falando aqui toda hora. Isso aqui é um conceito, né?
Isso aqui é um conceito. Tende a entrar interesse vendedor aqui, beleza. Aí chega ali e a pessoa vende do nada. Não faz sentido. Tem que reunir com outros conceitos para você ter um contexto operacional favorável, onde as probabilidades realmente estão jogando a seu favor, onde a sua tomada de decisão ela vai ficar muito pontual. É assim que isso é importantíssimo no trade. E é o que muita gente peca, muita gente faz errado, né? É o que eu estou falando desde o início. A pessoa aprende sobre um conceito, e às vezes até um conceito legal, uma técnica, né, que eu quero dizer, aprende uma técnica, só que usa ela de maneira isolada, sem entender a questão de contexto. Isso faz total diferença. Então a gente já viu ali que tem um topo de liquidez e é uma região que tende a entrar em interesse vendedor. E aí o mercado ele vai se desenvolvendo, né? Olha só, o mercado ele vai se desenvolvendo. Deixa ele andar ali para a gente estar visualizando. Ele tem que ir lá em cima, né? Preferencialmente é a região que a gente quer ver ele. Foi lá. Começou a querer capturar a liquidez lá em cima. E aí olha só o que ele vem fazendo para nós. Deixa eu jogar lá no 1 minuto agora, refinando esse estudo. Olha o que ele construiu aqui para nós, pessoal. Olha só esse movimento que ele está fazendo. Isso daqui é um topo arredondado, tá vendo? Como é que ele está arredondando os topos? É o que ele está fazendo aqui. Ele está arredondando os topos. Depois que o movimento continuar ali, você vai ver como que ficou arredondado esse topo perfeitamente. Mas ele está arredondando os topos. Esse conceito de arredondamento de topos é um sinal de fraqueza de demanda. Só que é só um conceito, entende? É, de novo, aquilo que eu estou falando. Beleza, esse é um conceito muito poderoso. Arredondamento de topos mostra que a demanda está fraca. Aí a pessoa sai tacando venda em qualquer lugar por conta disso. Não, tem que reunir os conceitos. Ele está arredondando os topos, mostrando que a demanda está fraca. Depois de limpar a liquidez em cima do topo, que é uma zona que tende a entrar pressão de oferta de fato. E tem uma distribuição aqui atrás, né? Que é essa estrutura de venda que a gente visualizou. Ou seja, tem todo um contexto aqui, né? O preço acabou de pegar uma zona fortíssima de oferta, está caindo. Aqui já tinha demonstrado que tinha fraqueza de demanda, lembra? Por conta de outros conceitos, e aqui topo arredondado também apresentando isso. Então, assim, uma coisa vai se alinhando, você vai vendo que faz sentido essa leitura. Então, realmente tem uma eficiência muito maior. Então, esse arredondamento de topos é um negócio interessante. Depois eu vou mostrar ali no material didático lá do time da Excelência Trade esse tipo de conceito também a gente explicando. E aí, esse trade aqui sendo mapeado também com antecedência. Aqui ele já gera uma venda, tá vendo? Que é um choque. A gente mapeou isso também lá no time. Ele quebra esse fundo. Tá vendo? Quebrou esse fundo. Nesse forte movimento de baixo, voltou para testar. É o mesmo choque que a gente viu sendo desenvolvido aqui, ó. Lembra? Então, limpando a liquidez, ele faz ali o choque nessa região. Tem uma possibilidade de venda aqui nessa zona, que é exatamente aqui. Mas não é o trade que eu quero mostrar aqui para vocês, porque tem um mais interessante aqui embaixo e diferente. O mercado ele vem se desenvolvendo, olha só. Vem se desenvolvendo, vem se desenvolvendo. Foi lá para cima. Não quebrou os topos, tá vendo? Respeitou lá em cima direitinho. Mas se tivesse quebrado também não teria problema. E aí ele vem desenvolvendo abaixo, vem desenvolvendo abaixo. Deixa eu soltar mais rápido aqui. Opa, olha só isso aqui. Perfeito. Ó, olha o topo arredondado como é que já ficou muito mais forte. Olha isso. Tá nitidamente arredondado os topos, tá vendo? Muito bem nivelado, muito bem arredondado. E olha só a região que foi criada aqui para continuidade de queda. Olha esse movimento que bonito. Isso aqui tá perfeito. O preço vem caindo bastante, faz 1, 2, 3. Quebrou forte os topos, tá vendo? Olha esse interesse comprador repentino. Bum! Quebrando o topo aqui. Tum. Quebrou esse topo nesse forte interesse comprador. Não deu em nada. Logo depois o preço ignorou e continuou caindo. Percebe? O que é esse movimento aqui, pessoal? A gente acabou de ver ele lá atrás, só que lá atrás mesmo, naquela região de oferta, lembra? É a estrutura de continuidade de queda. Que tem uma zona de oferta aqui próximo do topo, né? Toda a região ali é uma zona de oferta. Ele voltando, você tem venda de continuidade. Isso aqui é uma baita estrutura de continuidade muito bem desenvolvida. Estrutura de continuidade de queda. Depois do preço fazer um topo arredondado perfeito, que mostra fraqueza de demanda. Depois de limpar a liquidez em cima dos topos, que é uma região que tende a entrar pressão de oferta. Ou seja, uma coisa se alinhando com a outra para você montar vendas. Aí cria estrutura de continuidade. A zona de oferta é exatamente toda essa região. E a gente vai ter venda nessa zona, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de preço na
venda aqui nesse cenário. Tá? Então a gente vai ter vendas nessa construção gráfica. O mercado tem que ir lá em cima buscar a nossa ordem. Foi lá. Ó, vamos ajustar aqui. Boa. Perfeito. Ele vai cair mais ali um pouco, mas olha lá. Já tem essa venda aqui muito bem construída, tá vendo? Cenário muito vantajoso ali. Vendedor por conta do contexto desenvolvido. Olha só esse cenário sendo mapeado lá no time de Excelência Trade também, detalhadamente, olha só. Olha lá, perfeito, tá vendo? O preço fez aquela venda lá em cima, né? O preço fez a venda lá em cima, veio caindo, ela criou aquele topo de liquidez. Na hora que ele visitar em cima do topo, a gente quer ver ele caindo e criando estrutura de continuidade de queda. Esse é o ponto principal, tá? E aí a gente tem a venda de continuidade na região, 100% aquilo ali mesmo que a gente acabou de ver, tá vendo? Nessa zona mesmo e tal. Ainda tem o detalhe do topo arredondado, né? Mas já tinha, só se ele dele indo lá e caindo, já tinha essa possibilidade. É só vender que tem todo o contexto para isso. Então, simples, só clicar e pegar o trade, que tá nítido aqui, tá perfeito, tá de livro a configuração em todos os detalhes dela. Inclusive, olha só que interessante. Aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, olha só. Olha aqui. Questão do topo arredondado, tá vendo? Capturando liquidez, ó. Topo arredondado, capturando liquidez, mostra fraqueza e tudo muito bem explicado. A gente tem mais de 800 páginas de materiais didáticos como esse aqui, onde eu explico simplesmente, completamente tudo dentro de mentoria de Smart Money Concept, que é o SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de análise de preço e volume, análise técnica avançada, análise gráfica avançada, indicadores, volume profile, tudo detalhado, né, do programa de formação inteiro do treinamento Excelência Trade. Todas as aulas são acompanhadas por materiais didáticos, né, por meio daqueles desenhos ali. É bem interessante. E aí a gente tem esse cenário. Agora, olha só esse movimento aqui. Olha só esse contexto aqui. A gente teve uma compra muito bonita aqui nessa construção. Em outros cenários, ó, aqui foi uma compra muito bonita, mas não é a que eu quero estar contextualizando aqui com vocês. É uma venda aqui na frente. Primeira coisa é aquele cenário que a gente falou. Ó, o preço está caindo bastante e subindo bem agarrado. Esse é um ponto. A tendência está de baixa aqui. O preço faz aquela puxada agressiva para cima. Olha só aquele movimento de novo aqui. Puxando agressivo para cima, com muito interesse comprador, quebrando o topo. E depois não dá em nada e quebra as mínimas. Então faz esse movimento. 1, 2, 3. Quebrou muito forte os topos. Depois renova as mínimas. Não deu em nada aquela alta. Logo vem caindo mais ainda. O que é esse movimento? Estrutura de continuidade. Cria zona de oferta, lembra? Cria a zona de oferta toda aqui para cima. Então, é o que a gente está vendo aqui já desenvolvido. A gente pode pegar, inclusive, o Volume Profile, que é essa ferramenta aqui, ó, de volume, e puxar nesse movimento lateral. E aí a gente consegue ver que tem a POC aqui, uma zona de muito volume concentrado. Isso aqui te dá um norte legal para a marcação aqui da região de oferta. Tá vendo? A gente pode dar uma crescida nela aqui. Mas toda essa região aqui é a nossa zona de oferta. Perfeito. Então a gente tem uma baita zona de oferta ali com confluências em cima dela. POC do Volume Profile, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado e região de interesse institucional. E também a zona de oferta do POI, que é essa região que a gente marcou, com a estrutura de continuidade de queda, que a gente acabou de falar ali, que é aquele movimento em vermelho. E aí o que o preço está fazendo aqui embaixo da zona forte de pressão de oferta? Andando de lado, lembra? O preço ficar andando de lado, ele está com alto potencial de estar querendo confirmar essa zona de oferta. Fica ótimo, né? Se ele faz isso. E é o que ele está fazendo. Qual que é a informação que a gente tem dessa lateralização? Não está igual àquela outra que eu mostrei primeiro, onde o preço fica furando o suporte várias vezes. Quando fura, fica ainda mais evidente que a demanda está fraca e que a oferta está dominando. Nesse caso aqui está bem equilibrado. O preço bate em cima, bate embaixo. Porém, da metade para cá da estrutura, você vê que ele deu uma agarrada, tá vendo? O preço ficou mais agarrado aqui. Ele ficou mais na parte de baixo do que na parte de cima. Pouca coisa. Mas isso já mostra algum grau de controle vendedor e de fraqueza de demanda. Quando tem controle vendedor e você consegue verificar isso de fato, você tem ali um cenário onde o direcional do ativo vai ser de baixa. A liquidez de cima fica melhor, lembra? E a liquidez de baixo fica pior. Então o mercado tende a fazer o quê? Pum, pum. Esse movimento. Finge que vai para cima, estopa todo mundo e depois joga para baixo. Né? Porque o direcional do ativo vai ser de baixa quando o controle é vendedor. E a gente consegue verificar isso por meio de técnica. Então, é o que a gente quer ver aqui agora, o preço furando lá para cima. Então, o mercado vai lá,
Foi subindo, pegou lá na região de oferta já e boom, olha o interesse vendedor entrando. Olha esse movimento que bonito. Tá de livro, né? Deixa eu tirar pra cá, ó. O que é isso daqui? A gente acabou de ver ali. Choque. 1, 2, 3. Quebrou o fundo com pressão de oferta. Voltando para testar. A gente tem venda de continuidade. Então esse é o cenário. Então a gente tem uma venda aqui em cima. Na hora que ele voltar para testar, stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de preço. De 3 vezes o risco, pelo menos, ali para baixo. Então o mercado vai lá. Perfeito, testa. E vai gerando toda a movimentação. Foi embora. Tá vendo? Direcional todo de baixo, igual eu falei. Tá? Então, um movimento bem interessante aqui na movimentação. E aí, olha só isso aqui sendo mapeado lá no time do Excelência Trade também com antecedência, lá a possibilidade de estrutura de continuidade de queda ali naquela região. Tá? Ele ainda não tinha criado a zona de oferta. E depois ele criou a zona de oferta e a gente estava atualizando aqui, olha lá. Olha lá o POI de venda, tá vendo? Com a POC. E aí, naturalmente, falei, a estrutura que a gente tinha mapeado ali tem que ser nessa zona de oferta, porque logo ele já criou ela. Então, olha lá, perfeito. Só vender ali nessa região, na estrutura, né? Que é o que a gente estava falando. Então, só vender ele nesse cenário. Então, muito bacana também esse movimento, muito alinhado, um trade bem interessante. Então, perceba que muitas das vezes a dificuldade vem quando você tenta colocar em prática um conceito de maneira isolada. Não é o objetivo. O objetivo é você pegar bons conceitos, não qualquer conceito, bons conceitos, reunir eles da maneira certa e fazer um negócio muito melhor. O que é um negócio melhor? Contexto. Contexto é aquilo que funciona de fato no mercado. Trabalhar com confluências, reunião de conceitos que andam juntos, que constrói ali uma coisa muito melhor, que é a oportunidade real de trade. Fechou? Pessoal, deixa o dedo no like, entra no nosso grupo do Telegram também, tá cheio de conteúdo lá gratuito no nosso grupo do Telegram, tá? Tá aqui no comentário fixado aqui embaixo. E também me siga lá no Instagram, tá aqui em cima do meu Instagram, lotado de conteúdo nos stories todos os dias. Vale muito a pena estar acompanhando lá todas essas operações acontecendo e tudo mais. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!